Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos aqui ao Instagram das Princesas Restauradas. E hoje o nosso tema também é muito interessante e muito polêmico também, viu? Nós vamos falar sobre depressão. Corre, chama todos aí em casa para acompanhar com a gente essa live. Hoje teremos, né, a nossa querida doutora médica psiquiatra, doutora Lorraine, né? Ela vai estar falando um pouquinho sobre depressão e o assunto, gente, é muito abrangente. Então a gente começa da depressão aí desde a adolescência, tem depressão na infância, tem depressão pós-parto, tem depressão pós-menopausa ou durante a menopausa, enfim, gente, assunto que não vai faltar hoje nessa live, que tá demais. Então aproveita, convida muita gente, copia aqui o link, já vou deixar escrito aqui. Mauriane, seja bem-vinda, nossa querida diretora, né, maravilhosa aí do grupo. Doutora Lorane já chegou também. Vou colocar aqui primeiro aqui frisado sobre o nosso tema pra gente começar. E aí eu já vou entrar em contato com a doutora Lorraine. E aí, você já teve depressão? Me conta. Conhece alguém que teve depressão? Conta pra gente aqui. Tô tentando isso, fixar comentários e vamos que vamos. Vamos chamar aqui, tentar conexão com a doutora Lorraine. Ela que é psiquiatra. Aqui, vamos tentar aqui a conexão. Isso. Que é médica psiquiatra e vai estar falando pra gente aí tudo sobre depressão. Manda suas perguntas. A gente tem 1 hora de live, é muita coisa para falar, porém eu tô achando que não vai dar tempo não, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Kézia, tudo bem? Boa noite. Cada dia mais bonita, né? Me conta aí esse segredo da beleza, depois a gente tem que bater um papinho, hein? Ah, eu tenho que aprender esse segredo é com você, viu? Eu acho que nós temos que trocar aí as figurinhas. Eita, Doutora, obrigada. hoje nós vamos falar de um tema que é bastante pertinente, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Que esse isolamento social, quem já tinha depressão deu uma agravada, quem não tinha passou a ter. Então, assim, é muito comum a gente encontrar pessoas nesse momento com depressão, né? Umas mais leves, outras mais graves, até porque eu estava pesquisando aqui, doutora, e eu fiquei, assim, encabulada com o tamanho, né, da repercussão da depressão. A gente encontra, e eu quero falar um pouquinho, vou ver se a gente consegue falar hoje aqui um pouquinho de cada uma delas, mas a gente encontra depressão na infância, a gente encontra depressão na adolescência, a gente encontra depressão no pós-parto, a gente encontra depressão, né, por perda, né, de luto, por algum processo muito doloroso que a pessoa tem, e a gente encontra depressão também na menopausa, né, no processo Exato. pré, durante e pós. Ou seja, eu acho assim que é impossível alguém não conhecer ou ter alguém na família que não já teve depressão. Inclusive foi considerado o mal do século, né? É a doença do século, que é a depressão. E vamos começar falando sobre isso, doutora. A depressão tem se alastrado, né? Mas, na verdade, para que as pessoas entendam a diferença de uma tristeza, né, momentânea, passageira, e de uma depressão. Qual é, basicamente, a diferença? Bom, boa noite, né? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. A gente vai tentar, assim, falar de uma forma acessível para que as pessoas entendam, porque eu acredito que muita gente nesse momento esteja vivenciando, pelo menos de forma indireta, com alguém próximo. E é uma fase muito decisiva para a gente intervir em casos que, como você disse no início, né, talvez antes estavam ali não tão nítidos e que agora ficaram, ou casos em que os sintomas ainda estão muito precoces, mas que, sem uma intervenção, acabam evoluindo muito rápido para um desfecho pior, né? E a grande diferença em relação à depressão, de uma tristeza normal que todos nós vivenciamos ao longo da vida, em relação à intensidade, né, Kézia? A gente observa que numa tristeza, por exemplo, por uma perda, um luto ou alguma separação, é uma tristeza que tende a não nos incapacitar, né? Nós vivemos aquele sentimento desagradável, a gente consegue encontrar rotas para enfrentar esse sentimento, lidar com esse sentimento, sem que isso nos traga maiores repercussões. Então, a gente consegue tocar a vida,
manter nossa atividade, manter nosso sono, nosso apetite dentro do que é o habitual deles, né? E já na depressão, não. A depressão, ela é incapacitante. Tanto é que nos nossos critérios de diagnóstico de depressão, a gente sempre usa de escalas e métodos para mensurar essa intensidade dos sintomas, né? Então, a gente observa que na depressão, por exemplo, a pessoa ela se sente disfuncional, ela não consegue cumprir com as suas atividades diárias da forma como ela cumpria antes. Isso repercute no sono, no humor, né? Então a gente sempre observa que é uma síndrome, né? É um conjunto de sintomas que acabam reverberando não só no mental da pessoa, no conteúdo de pensamento dela, né? Mas também no físico. Então a gente fala que é até aquela síndrome assim que a sensação é de que a pessoa carrega chumbo, né, no corpo. Porque Verdade. até para fazer movimentação normal de articular, de verbalizar, de conversar, ela se sente lentificada, pesada, né? Daí o comentário que as pessoas sempre falam assim: ah, ele tá com preguiça, dá uma mala de roupa para ela lavar, porque sempre É. que ela vai fazer algo para ela, aquilo é muito doloroso e difícil, não é isso? Começa assim, né? Na verdade, começa aparecendo uma preguiça. A pessoa sente uma indisposição que ela não consegue explicar o porquê. E aí ela começa, por exemplo, a aumentar as horas de sono, percebe que quanto mais dorme, mais quer dormir e acorda sem disposição nenhuma. Tanto é que é comum que os pacientes cheguem para nós suspeitando que estavam com alguma verminose, alguma anemia, né? Porque nesses estágios iniciais dá essa lentificação psicomotora, então levantar da cama é uma luta, é um sacrifício. A pessoa, né, vai trabalhar, meu Deus, e aí ela começa, por exemplo, a abusar de café, de energético, ela vai buscando as suas formas de solucionar, né, Kézia? Aquela sensação momentânea de incapacidade. E aí ela vai vendo que não responde, aquilo se agrava, e aí, junto com isso, entra a culpabilidade, a depressão carrega um aumento da sensação de culpa. Se a pessoa é criticada num momento desse, ela é muito mais sensível à crítica. Aquela crítica que antes ela poderia, de repente, fazer uma piada, ignorar e vida que segue, ela absorve aquilo de uma forma completamente desproporcional. E é onde, às vezes, ela é intitulada de dramática, ou de mimada, né? E aí a gente vai observar o Melindrosa. histórico. Isso. E você vai observar o histórico dessa pessoa, esse não era o habitual da personalidade dela, né? Ela não carregava esse traço antes. Então, é realmente, assim, muito carregado de estigma, justamente porque, como esses primeiros sinais são muito ignorados, quando se chega a buscar um atendimento, uma ajuda médica, por exemplo, ou psicológica, já interferiu no trabalho, no relacionamento, na família, né? Então, é bem complexo. Doutora, existe algum gatilho para isso? Às vezes a pessoa vive uma vida normal e, de repente, num Uhum. certo momento, aquilo ali agravou e foi muito forte para a família toda, né? De repente, a família assusta com aquela situação que ele está vivendo. Existe um gatilho para isso? Ambiental existe. A gente percebe, Kézia, que é muito comum após luto ou separações, se a pessoa já tiver aquela vulnerabilidade genética, familiar para ter a depressão, aquilo acabar migrando de uma tristeza que seria reacional normal, aquele evento, né? Para um transtorno de humor, né? Para uma patologia, no caso a depressão ou ansiedade, ou toque, né, ou transtorno alimentar. E na depressão especificamente, a gente observa que na literatura, nas pesquisas que são feitas em grandes escalas, existe essa identificação, sim, de gatilhos no ambiente, em que os mais comuns que a gente percebe são luto e separação. Um outro gatilho também, até recebi uma pergunta em relação a isso. Um casamento no qual a mulher vive conflitos diários, né? Tanto dessa questão do abuso psicológico, emocional, né? O abuso físico, que às vezes a pessoa não apanha em casa, mas o abuso psicológico também, a relação desgastante, pode provocar isso também? Pode, porque aquilo vai ficando muito oneroso para aquela mulher ou para o homem, né?
aquela sensação recorrente de impotência, de todos os recursos que a pessoa busca, sejam terapêuticos, sejam religiosos, aquilo não surte efeito. Então, assim, ela vai esgotando as possibilidades dela de enfrentamento psicológico daquilo e acaba, sim, tendo uma desorganização, seja hormonal, pelo excesso do estresse, né? Seja químico, neuroquímico mesmo, né? A gente consegue ver que um problema ali não resolvido, persistente, ao tirar noites de sono da pessoa, já começa a reverberar no corpo dela, na mente dela. Não dá para a gente isolar, né? Um acontecimento ali tão intenso todo dia, né? Nesse matrimônio, por exemplo, como você citou, sem pensar que não vai ter um comprometimento da saúde mental dessa pessoa, porque nas nossas relações mais próximas é onde a gente tem maior gratificação na nossa vida. Você vê que a gente compra um carro novo, a gente logo com poucos meses a gente já acostumou com a sensação do prazer de andar naquele carro, né? Se você faz uma viagem, né, e aquilo gera memórias boas, experiências boas, também passado um período de tempo, aquilo já não produz em você a gratificação suficiente para você se sentir bem. Então, de onde vem a nossa maior gratificação na vida? Dos nossos vínculos. Então, tanto é que na consulta, um dos parâmetros que a gente sempre avalia muito e aprofunda muito na hora de adentrar, né, na configuração de uma família é como é que estão esses vínculos, né? Se existe ali contentamento, se existe ali harmonia no lar. Porque também se a pessoa desenvolver um transtorno depressivo, por exemplo, né, genético, vai também repercutir no vínculo e vai virar um ciclo ali que se retroalimenta, né? Ela perde o prazer no convívio e aí ela perde também a capacidade de se sentir bem. Olha, eu vou citar agora alguns sintomas emocionais, né, da depressão, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, doutora. Até porque, para quem está nos acompanhando, entender esse processo, né? Porque às vezes ela está passando pela depressão e acha que não. Olha, apatia, falta de motivação, medos que antes ela não tinha, de repente ela começa a ficar um medo absurdo, né? A dificuldade de concentrar, a pessoa fala com você fala, repete de novo, eu não entendi. Né? Alguém pede algo para você. Aí eu tô falando isso aqui, eu tô até rindo um pouco aqui, porque eu passei pelo processo de depressão, então me identifico muito e sei explicar cada detalhe de um deles aqui. Né? Alto grau de pessimismo, né? Você fica com, não vai dar certo, eu não vou dar conta, né? Indecisão, a pessoa fala, e aí, você vai querer o vestido verde ou azul? Nossa, não sei. Qual mesmo? Não, então nós vamos na casa da sua avó ou vamos almoçar na sua mãe? Isso, não sei. A pessoa fica indefinida, né? Até mesmo eu acredito, doutora, pelo medo, né? Aquela sensação de medo. Então, ela quer que alguém chegue e, tipo, dá uma força e vamos, vai dar certo. Porque ela perdeu essa questão de segurança, né? Aí fala aqui insegurança, que a gente acabou de falar. Insônia, gente, insônia mesmo. Tem algumas pessoas que podem desenvolver, outras não, né, doutora? Ou todas desenvolvem, no geral, na depressão? É muito particular. Algumas pessoas vão apresentar insônia, aquele despertar no meio da madrugada, ou despertar ali no período matutino muito precoce, às vezes despertam às 3 da manhã, isso é muito relatado, né? Ou o contrário, é o sono excessivo. A pessoa acorda de manhã com aquela sensação de sono não reparador e aquela necessidade de dormir praticamente o dia todo. Então, tanto a insônia quanto o excesso do sono são critérios diagnósticos. E até porque esses sintomas nem sempre vêm todos em uma pessoa, né? Algumas pode ter uns tipos, outros terem outras. E eu acredito também que até isso aconteceu comigo, a questão de dormir demais, não porque você está cansada, mas é porque você quer que o tempo passe para você sofrer menos. Então, às vezes, você dorme mais. Eu vou dormir porque aí a dor vai passar mais rápido, vai ver se o dia passa mais rápido. Exatamente. Porque o depressivo, ele não consegue viver a longo prazo, né? Aqui eu tô falando de causa própria, porque eu já passei por isso que eu tô relatando aqui. Você consegue viver um dia de cada vez. Isso. Igual a gente, normalmente, você fala, porque em dezembro eu quero viajar, janeiro eu vou para tal lugar, né? Fevereiro eu quero programar isso ou aquilo. O depressivo não tem essa programação. É a capacidade de se planejar, de pensar no longo prazo. Não, porque tudo que a esperança faz isso. Isso. Perdeu a esperança. Tudo que é oferecido para ele, aquilo não tem valor mais. Perdeu o valor. Isso. E até fala assim também.
sensação de vazio, falta de vontade de fazer as tarefas prazerosas, que antes ele achava prazerosa, a gente acabou de falar agora. Raciocínio lento, a gente tinha falado, esquecimento, ansiedade, angústia e vontade de morrer. Eu quero até parar nessa parte aqui, doutora, vontade de morrer. Isso é muito grave, porque a gente está vivendo um momento... A conexão parece que ficou meio fraca aqui agora. Doutora, Tá, para mim tá ok. Pra mim tá ok, né? Ai, que bom. Esse processo que a gente está vivendo de isolamento social, o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. A Bíblia fala ali que quando Deus criou Adão, ele percebeu e não é bom que o homem esteja só. Ou seja, ele não foi feito para ficar só. Então, nesse processo todo, eu imagino que desencadeou muitas doenças psicológicas, não necessariamente depressão, mas na maioria delas, eu acho que grande parte foi a depressão. E eu quero deixar bem claro aqui, o depressivo tem vontade de morrer, não porque ele quer morrer, porque a morte para quem está bem é terrível, né? É uma perda assim, Deus me livre, eu não quero morrer. Mas o depressivo quer morrer para se ver livre da dor que ele sente. A dor dele é bem mais forte do que ele viver. Exatamente. Então, assim, se a gente vive hoje e sente prazer em viver, o depressivo não tem esse prazer. E até eu quero te fazer uma pergunta, doutora. Quando eu estava depressiva, e eu acho que eu cheguei num grau muito forte, quando eu acordava, doía, tudo doía. A viver, para mim, doía, né? Quando a pessoa chega nesse nível, eu digo que é a dor da alma, né? Isso. Né? Há uma ferida ali na alma. Qual o processo? Como lidar com isso? Até porque, às vezes, você está vendo seu filho caminhar por um processo depressivo, não quer mais fazer as coisas que ele gostava antes, fica só dentro do quarto lá e não abre a porta para ninguém. Sua filha também já perdeu a motivação. E aqui, gente, nós falamos de uma depressão que vai em todos os graus. Desde uma criança até um idoso, né, doutora? Isso. E como lidar, nesse caso, com uma pessoa que você percebe que está ali muito ruim? O que fazer? Primeiro passo. O primeiro passo, gente, o mais importante é a escuta. Quando você se dispõe a, de fato, não julgar aquela pessoa, a prestar atenção e se colocar ali na posição de um interlocutor que, de fato, está interessado em escutar com atenção, com certeza, só nessa expectativa de ser ouvido, a pessoa de conseguir nomear, pelo menos, o que ela está sentindo, que seja, às vezes, até chorar na sua presença. Às vezes ela está numa fase tão crítica que ela não consegue nem verbalizar direito o que de fato está acontecendo com ela, porque ela também se julga, ela também acha que em algo ela falhou para estar sentindo daquela forma. Então, quando você se coloca ali como uma pessoa que está para ouvir, gente, isso tem um valor que vai muito além do que o que as pessoas pensam, né? A escuta atenta, o olhar atento. A companhia, né? Isso, a companhia ali realmente engajada em estar ali, né? Livre de dispositivo de celular e com atenção ali genuína mesmo no que a pessoa está sentindo. Gente, isso é de um valor tão grande, porque quando a gente fala de vínculos aqui, né, em todas essas lives, a gente está falando, no fundo disso, de ser compreendido, de ser acolhido, porque tudo que a pessoa não precisa naquele momento de dor é de julgamento, né? E a gente percebe que o próprio auto-julgamento, a própria autocrítica está muito alta num momento desse, né? De impotência, de desesperança, como você bem citou. Então, faça isso. Se é seu filho, se é seu esposo, se é seu colega de trabalho, você está percebendo ali aquela mudança de comportamento, seja uma tendência a se isolar, a se fechar, se coloque como um ouvinte. A gente hoje, por exemplo, com a criação do CVV, né, que faz um trabalho brilhante na prevenção de suicídio, qual que é a máxima do CVV, gente? É a escuta. Vamos até deixar o telefone, né, doutora? Qual que é o telefone do CVV? Se eu não me engano, é 144. Eu preciso que o pessoal confirme aí para mim. A produção confirma para a gente e coloca isso aqui, porque essa é importante mesmo, né? Essa é questão de, às vezes, importante. Não ter ninguém para conversar. Às vezes as pessoas que estão nos assistindo acham isso bobo, né? Nossa, que bobo. É sim, porque existem fases da doença, às vezes você quer falar.
e às vezes Uhum. você não quer falar nada. Uhum. E com tudo isso, eu aprendi muito quando eu passei a ajudar outras pessoas a viverem esse processo, doutora. Até peço permissão para falar sobre isso, no Uhum. sentido de quando você chega para alguém que está depressivo, ele não quer que você fique falando na cabeça dele. Uhum. Ele quer que você chegue lá e fala assim: eu tô com você, conta comigo. E Exatamente. se você ficar meia hora e ele ficar meia hora sem falar nada, fique. Se ele pedir para conversar, e você converse. Não pergunte, não fica até o momento que ele se abra com você, né? Isso. Eu digo, por exemplo, assim, a mãe, se a mãe chegar perto do filho, é normal a mãe perguntar, né? Filho, tá tudo bem, eu quero te ajudar, eu tô aqui. Agora, o tempo todo, enquanto ele tá naquela conchinha fechada, não é Uhum. legal, né? Você chegou, perguntou, então deita aqui no colo da mãe, fica aqui comigo, Isso. né? Eu tô com você, a hora que você quiser falar, eu tô aqui para te ouvir. Eu não vou sair Exatamente. daqui do seu Bem lado. isso. Bem isso Quando mesmo. ele se sentir confortável, porque é engraçado isso, né? Quando eu me sentia confortável, À eu abri vontade. meu coração. Mas quando vinham para querer conversar ainda e perguntar, nossa, mas por quê? Nossa, mas isso, não, mas o que aconteceu? Mas você não tem motivo. É como se ele estivesse dizendo para você assim: levanta daí, você tá com moleza. Então Uhum. você se sente mais ferido e você fecha, Se fecha. né? Então, e o que eu tô achando assim mais impressionante, estou muito feliz, é de conhecer psiquiatras como você, doutora, que olha nos olhos, que quer conversar, que quer ouvir, né? Às vezes que eu fui, graças a Deus eu encontrei um bom psiquiatra quando eu estive, mas eu tive outras experiências horrorosas que ele nem olhava no meu rosto, ele só passava o remédio para eu dormir e estava ótimo. Uhum. E aí, falando de remédio, eu queria que você deixasse claro aqui pra gente. O remédio ajuda mesmo, doutora? Tem um remédio que vai entrar lá no nosso neurotransmissor e vai trazer essa sensação de bem-estar que tanto depressivo perdeu? Bom, agora a gente vai então para a parte polêmica da live, né? Porque entre os nossos próprios colegas médicos existe, a gente sabe que isso circula nos consultórios de muitos colegas ainda, talvez de uma formação mais antiga, né? De que esses medicamentos não funcionam, de que os que vieram como fármacos, né, após aqueles primeiros que foram lançados há muitos anos atrás, não têm grande perfil de eficácia se comparados aquelas moléculas antigas, né, de quando surgiram os antidepressivos. Porém, o que a gente sabe hoje, com validação científica, com um extenso acúmulo aí de dados e pesquisas ao longo dos anos, é que sim, a intervenção medicamentosa, ela é muito importante, não para produzir um efeito de 100% de resolução do episódio depressivo, porém, como um suporte para que haja o enfrentamento e a adesão a todo o restante dos componentes que estão inclusos na conduta ali, né, do episódio depressivo. Então, quando você, por exemplo, entra, né, com a medicação que vai mexer ali na sua parte ali neuroquímica, né, vai estabilizar ali, né, os seus neurotransmissores, vai repor, né, vai ativar ali sinapses, com certeza, só de melhorar a sua disposição, a sua clareza mental, o seu poder de tomada de decisão, só aí Dormir um de pouco, né, melhorar o doutora? seu sono, de melhorar o seu apetite. Gente, é inegável que isso vai repercutir em todo o resto, seja na prática da atividade física que você vai se propor a fazer, seja ali no enfrentamento de uma psicoterapia que nem sempre é confortável, é um mar de rosas, mas que é muito necessária, né? Então é muito importante. Vem sempre aquela pergunta, né? Vou precisar tomar remédio para o resto da minha vida? Não necessariamente, né? A gente sabe que nos casos onde não há uma interferência genética muito grande, né? Com parentescos de primeiro grau, já com quadros ali já muito bem estabelecidos ao longo dos anos, tem sim uma boa resposta, tem prognóstico de alta, vai muito do ambiente que a pessoa convive, se é muito estressor, se é pouco estressor, vai da adesão dela, né, a outra parte ali do tratamento, como a gente sempre fala, que é mudar todos os hábitos de vida.
Então, é muito importante ter essa adesão medicamentosa. Claro que não é para 100% dos pacientes que nós vamos intervir com medicamento. Tem casos que realmente é só psicoterapia, né? Tem casos que não vão responder bem e a gente vai ter que ser muito franco com o paciente nessa hora. Olha, o seu caso não é medicamentoso, você não preenche critério para introduzir medicamento. E é com essa liberdade, com essa franqueza, que a gente ajuda a desmistificar essa questão. Funciona, né? Não funciona? Então, é muito importante ter essa conversa, examinar muito bem os exames, fazer ali um perfil bioquímico desse paciente, olhar tudo que é possível de se observar para que possa produzir sintomas que pareçam com depressão, né? A gente sabe que tem até medicamentos que têm como efeito colateral sintomas depressivos. Será que não é o caso de eu trocar essa medicação desse paciente por outra e ali mesmo eu já resolver, né? Então, por isso que a gente sempre olha o todo, Kézia, para intervir de uma forma que o paciente responda da melhor maneira possível, né? Seja ela medicamentosa ou não. Gente, é importante, doutora, falar sobre essa questão dos remédios. Se criou um mito muito grande que o remédio é para gente doido, que você vai ficar o resto da vida dependente, e enfim. E a pessoa sofre, há um agravamento muito maior dessa doença que poderia ter sido resolvido precocemente e tomado remédio muito pouco. Então, assim, esse é um alerta que a gente deixa para vocês. O remédio, eu costumo dizer e brincar, doutora, é uma muleta. Quando você quebra o Isso. pé, igual eu quebrei meu É a pé, analogia que eu faço também. não adianta. Quando eu quebrei meu pé, eu não queria fazer cirurgia, eu não queria andar de muleta, mas eu tive que ficar 45 dias de muleta, né? Querendo ou não querendo, tive que andar desse jeito. Isso. Mas não foi bom? Foi, porque agora eu tô andando sem ele, tô A sem reabilitação, né? agora eu já tô bem, já tô podendo fazer os meus exercícios, mas se eu não tivesse usado, não poderia. Então, Isso. assim, às vezes um mal necessário, mas que não é Isso. tão mal assim, né? Eu já também não é tão mal, até porque eu amava tomar remédio para dormir, era ótimo. Você dormia muito bem. Não, É e mais assim, fácil, é mais fácil para dormir do que no normal, né? Que você acostuma, né? Mas hoje eu já consigo dormir sem, já tenho facilidade para dormir, mas tudo ótimo. isso Já passa. É recebeu uma questão alta? é uma questão de processo, né, doutora? Tudo na vida da gente é processo. Até a gente, eu queria falar um pouquinho, doutora, sobre. Ah, deixa eu ler a pergunta aqui. A Maureen está perguntando o seguinte: doutora, quando a pessoa não quer ninguém por perto, o que fazer? Até onde respeitar a vontade dele? Tem uma outra pergunta também. Se o depressivo, ele é. Como é que é? Ele não tem sensibilidade com o sofrimento de quem está ao redor. Olha, pode ter uma apatia, né? É bem característico da depressão, em alguns casos, a pessoa ficar apática. Então, assim, a gente observa que antes daquele episódio depressivo, ela era uma pessoa, né, com capacidade de compaixão, de envolvimento emocional com quem estava próximo, com estabelecimento de vínculos de qualidade, e que quando instalado ali o transtorno de humor, ela começa a ter essa apatia. Então, dá-se essa impressão para quem convive de que aquela pessoa está anestesiada, inerte, ou então até assim fria, né? A palavra que às vezes alguns cônjuges trazem para nós. Nossa, a minha esposa está fria, ou o meu esposo, né, está frio, está inacessível. E é um sintoma ali que é um desdobramento dessa apatia, né? O afeto não está com a qualidade normal dele, né? É um prejuízo do afeto. Então, pode sim ser um sintoma de depressão. E quanto à pergunta, né, em relação à questão de quando a pessoa não quer, de hipótese alguma, alguém por perto, precisa mais ainda de intervenção. Porque a gente sabe que nos processos de autoextermínio, nos processos de lesões autoprovocadas, é muito comum que sejam precedidos por períodos de longo isolamento social. Então, tem que ali ser muito incisivo na necessidade de um diálogo, de uma abordagem verbal e de um acompanhamento médico. Porque a gente não sabe se nesse isolamento essa pessoa, por exemplo, está desenvolvendo sintomas psicóticos, se de repente ela não está ali com algum delírio, se ela não está com uma mania de perseguição e por isso ela não quer de forma alguma um contato. Então, a gente tem que examinar tanta coisa num caso assim, que se já está muito intenso, aí sim a intervenção é muito mais urgente do que
já se pensa, né? O isolamento, ele é a antessala de desfechos trágicos. Então, sim um sinal muito é, evidente de piora. Então, fique atento, leve a um atendimento médico ou traga um atendimento médico até a casa, mas use de alguma forma, né, para levar essa pessoa para tratamento, porque é um baita sinal de agravo do quadro depressivo. Até o Flávio. Oi, Flávio. O Flávio entrou aqui e fez uma pergunta bem interessante. Inclusive, a gente comentou no início sobre isso. Como lidar com o agravamento da depressão, ou seja, a pessoa já tinha depressão e ela foi agravada em detrimento da pandemia do Covid-19, né? A pessoa deve estar no desespero total, né? Pânico, medo do amanhã e ainda vem o Covid, que é para arrebentar o resto. Olha, gente, eu vou deixar registrado aqui publicamente uma coisa que eu já insisti muito no privado e o Dr. Flávio insiste em não me dizer um sim, que eu já falei que ele precisa estar presente em alguma live futura aqui. O Dr. Flávio é super atuante hoje na saúde pública em Goiânia, está na linha de frente aí do combate ao Covid-19. Com certeza tem muito a prestar de serviço para a população, viu, É doutor verdade, Flávio? viu? Quero uma entrevista contigo aqui, hein? Vamos fazer uma Já, campanha, uma vamos marcar esse hashtag. negócio. Queremos o doutor Flávio nas próximas lives, viu? E, Com assim, certeza. o que a gente percebe, né, lidando com a saúde mental, muito bom ele ter trazido isso, é que esse fortalecimento das redes de apoio são muito importantes. Então, se você convive, por exemplo, com algum paciente que já tem diagnóstico psiquiátrico, por exemplo, já faz o uso da medicação. Eu mesmo, essa semana, peguei um caso assim. A mãe não percebeu que o medicamento do filho já estava ali findando, ele acabou ficando 4 dias sem o medicamento, teve uma interrupção abrupta do tratamento que estava Nossa. vindo super bem nos últimos 6 meses, sem precisar ajustar a dose, já ali na fase de estabilização, e que por um descuido, assim, que poderia ter sido 100% prevenível, ele teve uma crise muito exacerbada que acabou resetando ali um pouco a questão dos progressos que a gente tinha ganhado com o tratamento dele. Então, o que você tem que fazer num momento como agora? Estamos em pandemia, nem todo mundo vai ter um acesso ali adequado à saúde, nem à prevenção. Então, a gente precisa fortalecer nossas redes de suporte, que seja monitorando como é que estão as pessoas à nossa volta, ainda que leigos. Eu acho que só da gente perceber que o outro mudou e fortalecer diálogo, fortalecer essa questão de os medicamentos estão em dia, tá tudo bem, preciso ir buscar alguma coisa para você, precisa de uma receita nova, né? Uma A gente... ligação, né, doutora? Um Isso, bate-papo ali, pelo menos 2 vezes na semana. Alguém da família isso, ligar para essa pessoa, né? Perguntando se exato. está tudo bem. Isso, porque só da gente fortalecer as nossas redes de apoio, né? Seja por telefone, por rede social, isso é muito significativo. Seja para quem já tem um diagnóstico ou para quem não tem e às vezes está caminhando para isso, né? Redes de apoio, eu acho que nesse momento de pandemia é o nosso maior, assim, trunfo, sabe? É a nossa maior fonte de intervenção. Porque se você está presente, se você está atento a sinais de piora, se você está ali monitorando o que pode ser prevenido, né? O que pode ser modificado para que o desfecho não seja ruim, disso aí você vai buscar solução. Você vai buscar uma telemedicina, você vai buscar uma receita com um vizinho que é médico, você vai buscar uma amostra, você vai buscar uma cesta básica, você vai, sabe? Então, assim, é um momento que redes de apoio é muito importante. É como o doutor Flávio está falando, se puder, fique em casa. Nós estamos agora caminhando para um período muito complicado, né, da pandemia. E ele tem mais ciência aí da questão das vagas hospitalares em números, muito precisos, né? Ele sabe precisar isso. Então, é essa a fala, né? Cada um fazendo sua parte, usando sua máscara, se prevenindo, porque dessa Lavando forma bastante as também, mãos, né? né? Isso, Porque o que tem acontecido, até abrindo parênteses em relação a esse assunto, as pessoas estão contaminando dentro de casa. isso. Porque um chega, talvez, da rua, e ali estamos dentro de casa mesmo, já tirei minha máscara. No ato de tirar a máscara, que não se tira por aqui, você tira por aqui, né? Já A se luva, você contaminou. passa por dentro e depois você tira da outra forma e tira ao contrário. Porque se você contaminar quando você pega na luva, quando você pega na máscara, o momento que você colocar a mão
num móvel ali, você já contaminou a casa inteira. Então, é muito importante que você lave suas mãos o tempo todo dentro de Uhum. casa. Crie esse hábito também, né? E eu Isso, penso também, doutora, aumentar a imunidade, né? Porque o que isso. acontece? Esse desespero todo que a gente fica dentro de casa, que é o agravamento que o doutor Flávio acabou de falar aí, já baixa a imunidade geral, Uhum. né? O marido olha a mulher passando mal, já fica ruim, né? Se a Uhum. mulher olhar o marido ali desequilibrado, ela também já fica ruim. O filho vem na Uhum. cena, já fica ruim. E a baixa imunidade é a casinha do Covid, né? Então a gente Exatamente. tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né, doutora? Também, né? Caprichar na alimentação, nas horas de sono, né? Fazer de tudo que a gente puder para criar também ali um repertório imunológico para o nosso corpo, para que se caso haja um contágio, ele reaja melhor, ele tenha ali um recrutamento mais eficaz do seu sistema imune. Então é muito importante, sim, a gente fazer a nossa parte, que é só de fazer a nossa parte também, a gente se sente engajado nessa luta, a gente já sente que algo a gente produziu para sair disso da melhor forma possível, a gente não se sabota tanto, né? Então, é muito importante tudo isso que você disse, quer dizer, não afrouxar as medidas que a gente já conhece aí, já maciçamente, sobre como prevenir, né? Doutora, para quem ainda acha que a depressão é um simples luxinho, dengo, vou dizer para vocês alguns fatores físicos que a depressão ela pode causar, né, nas pessoas, tanto uma criança, um idoso, né, uma mulher no pós-parto, eles podem sentir dores na barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, aquela se sente que está pesado Uhum. aqui, né, nos ombros. Dores de cabeça, é muito comum dores de cabeça, né, doutora? E Muito dores comum. no corpo, né? Muito comum. Metabolicamente, né? A pessoa fica ali muito sofrida também. Foi muito bom você ter trazido esse lembrete em relação à azia, porque é muito comum que as pessoas também se automediquem por longos períodos com, né, medicamentos que são aí de livre acesso na farmácia para isso, né, para o desconforto gástrico. E, gente, tá persistente, já investigou dessa parte, às vezes, de endoscopia, ou até não, mas está muito intenso e assim já por muito arrastado por muitos meses, não deixe de investigar, né? Porque esse quadro gástrico, a gente até tem a gastrite nervosa, né? Ele não vai ceder só com um omeprazol da vida, uma ranitidina, entendeu? Então, assim, vai ter que se olhar outros fatores também. Isso vai ser muito importante, né? Vai ter que excluir uma H. pylori aí da vida, né? Uma bactéria que você tem que usar em antibiótico. Não adianta você ficar usando só os antiácidos conhecidos nossos já, que compra sem prescrição médica. Então, se cuidem, não deixem que nada que está perdurando por muito tempo passe sem uma investigação adequada, porque quanto mais precoce na medicina é a nossa intervenção, melhor é o resultado, menos oneroso financeiramente é também, né? E menos compromete a sua vida como um todo, né? Você não tá ganhando peso ali sem necessidade, ou perdendo peso, né? Ou reverberando em sono, convívio, né? Porque acaba repercutindo em tudo, né? Doutora, eu queria que você faça um pouquinho da depressão na infância, né? Uhum. Inclusive, eu acompanhei um caso que a criança estava caindo o cabelo, ela estava ficando careca. Era uma criança de mais ou menos 6 anos. E ela estava ficando careca. E a mãe assustou, porque a mãe trabalhava o dia todo, a criança ficava com a babá, e de repente ela viu o filho dela careca. E levou no médico e descobriu que era depressão. Por que criança dá depressão, doutora? É uma pergunta muito importante. Olha, na infância, a gente tem percebido, assim, nas pesquisas, Késia, que além da questão da herdabilidade, né, do parente de primeiro grau, por exemplo, já ter diagnóstico, existe também a questão do ambiente. Então, a criança, ela não consegue lidar com separação, perda e luto da mesma forma que um adulto. A gente depois até pode trazer isso em forma, em dados numéricos, mas é muito gritante a prevalência de depressão em crianças que passam por processo de separação. Isso a gente precisa falar, porque já está documentado, já está validado em pesquisa, e então nunca é fácil, né? Quando vai se instituir ali uma separação do casal no lar ou uma perda ali da rotina dela, às vezes é um casal que
um dos cônjuges, por exemplo, trabalha no emprego que vive mudando de cidade, a criança vive tendo que readaptar o ingresso em escolas novas, amiguinhos novos, também é fator de risco, porque acaba que vão sendo sucessivas perdas para ela, né, do ambiente que ela estava acostumada. Então, tem que ter um acompanhamento ali bem de perto, porque pode sim deflagrar depressão. Hoje, a gente, infelizmente, está vendo chegar muitos casos em que essa máxima da separação ou da perda é um denominador comum. Então, fiquem atentos às crianças de vocês, aos vínculos, ao tempo de qualidade quando essa criança está por perto, né? Porque hoje é Uma muito simples fácil. mudança de comportamento pode estar te dando um sinal, né, doutora? Pode, né? A criança às vezes está com algumas conversas estranhas, no sentido de que queria morrer, que podia tudo isso acabar, né? Que não está tendo graça em nada. E ela muda de comportamento, fica muito sonolenta, que é muito parecido, às vezes, também um pouco com os sintomas do adulto, né? Só que ela não tem aquela riqueza de conteúdo mental para te explicar aquela subjetividade dela, né? Então, quando você está na adolescência, por exemplo, é muito fácil chegar e falar, olha, eu tô amargurado, eu tô melancólica, você dá nome para os seus sentimentos. A criança não. Então, tem que se avaliar muito bem como é que está o comportamento, porque são, sim, excelentes parâmetros para a gente ver essa mudança de curso aí da saúde mental das crianças. Até porque a criança, gente, é uma esponja. Você não Uhum, precisa falar nada para ela, mas ela já entendeu tudo. Então, essa uhum, conversa, não, ela não entendeu, entendeu sim, né? Se você chorou na frente dela, aconteceu alguma coisa ali, ela está absorvendo. E é importante a gente sempre dizer para a criança, vai passar, né? A uhum, mãe foi sincera, olha, não estou bem, mas vai passar. Amanhã a gente vai estar melhor. E conversar com a criança, porque ela está entendendo tudo. uhum. Doutora, vamos falar então da perda, né, do luto, que é a palavra mais certa. Alguém que perdeu um ente querido. A gente está vivendo um momento agora que muitas pessoas estão perdendo, né? Hoje mesmo, a gente recebeu a notícia que a cantora Fabiana morreu, uma cantora gospel, né? E foi muito triste saber dessa notícia. E a gente assim percebe que dia após dia a gente tem recebido várias notícias de pessoas conhecidas que estão morrendo. Como lidar com esse luto, doutora? Principalmente dos familiares que estão ali perto. E não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que a primeira coisa em relação ao luto que a gente precisa falar para as pessoas é viver a dor. Às vezes vão chegar soluções ali prontas para que você não viva o processo do luto, não experimente ali a dor da perda. É natural, gente. Você perdeu alguém que você amava. Naquele momento, é natural chorar. Não é natural, é negar, é querer pular essa etapa. Então, o luto precisa ser vivido para ele ser bem elaborado, para ele passar por cada fase da forma como precisa passar. Se aconteceu, eu preciso recorrer aos pilares da fé, né? Eu acho que nessa hora a gente ter uma perspectiva de que há um depois ajuda demais. A gente ter pessoas próximas com as quais a gente pode chorar também ajuda muito. Nessas horas, então, também os vínculos, né, contam. Por mais que você queira se isolar para viver sua dor, não deixe que esse isolamento também perdure. Passe seus momentos de isolamento, mas também busque, né, se fortalecer nos seus vínculos, porque a vida é uma gama de fontes de prazer. Então, se você de repente já não tem a companhia daquela pessoa que era muito próxima, você vai precisar canalizar forças e recompensas para outras áreas da vida, né? Então, é um momento de se viver. Tem até um livro que eu recomendo muito para os meus pacientes que já perderam pessoas muito próximas, que é da doutora Ana Quintana, né? Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela trabalha diretamente com cuidados paliativos e ela escreve de uma forma que a gente sente que ela está fazendo carinho na nossa alma, sabe? Que lindo! E Ah, ela, eu quero ler esse livro já. gente, eu acho que todo mundo que lê esse livro dela nunca mais encara uma perda da mesma forma. E para nós, né, que somos cristãos, para pessoas também de outras religiões que têm essa espiritualidade exercitada todos os dias, né, essa crença de que existe algo maior. Gente, é um livro que é de ser presenteado, é de você ter ali para você reler de vez em quando alguns trechos dele, porque ele fala muito sobre o sentido da vida também.
E eu vejo assim, Kézia, quanto maior é a nossa consciência de sentido da nossa vida ali, individual, maior vai ser a nossa capacidade de lidar quando essa vida nos for retirada. Seja de alguém que a gente ama, ou seja da nossa própria, porque às vezes a gente vai receber um diagnóstico de uma terminalidade, né? Todos nós um dia vamos passar por um processo de morte, seja por tragédia ou por doença, né? A morte natural também, quando seus órgãos começarem a entrarem em falência, você perceber que seu tempo aqui na Terra está se findando, você vai precisar muito de ter essa noção de que o sentido da sua vida é muito nítido, é muito palpável, é algo muito real para você, não é algo que está lá num planeta que você nunca visitou. Então, ela nesse livro, ela nos faz esse convite a todos os dias a gente revisitar qual é o sentido da nossa vida. Ai, obrigada. A Gente, olha aqui psicóloga que Carol tudo. Barros Ó, escreveu aqui o nome do livro. isso. Obrigada, Carol. Carol, você falou que tem ele em PDF. Entre em contato comigo, pelo amor de Deus. Eu já quero ler esse livro. Ah, o Eu brinco Flávio assim. tá lembrando que tem no TED também. Gente, é só digitar lá no Google, no YouTube, Ah, tem? TED. Ai, que top. É Que top. Ele falou também que tem perfeito. também no YouTube. Eu não sei se é um filme ou se é uma palestra. Tem no YouTube, né? Vamos Isso. olhar no YouTube também. E olha, gente, eu fico vendo esses livros maravilhosos. Eu tô achando que eu quero ir para Hollywood fazer filme desses livros todos. Porque eu acho que se a gente conseguisse fazer filme desses livros maravilhosos, tirar a essência dele, né? É. Acho que não dá para contar em detalhes tudo, mas a gente conseguir transmitir a essência. Já imaginou como as pessoas sairiam, né, assim, acalentadas ali? Um Isso. metiolate na ferida, né? A gente vai tratando dia após dia, teremos até melhora significativa mental. Tá aí para os nossos governantes aí, para o nosso presidente, a dica aí, fazer filmes esse ano, gente, para ajudar as pessoas psicologicamente Ressignificarem, né? pós-pandemia. Né? É Pós-pandemia, a verdade. gente precisa se ressignificar. Então, assim, patrocinem livros, patrocinem filmes, séries, né? Para que ajudem mesmo a população com uma mente forte, a gente vai longe. Agora, nosso tempo está acabando aqui, mas eu não posso deixar de comentar. Eu acho que a gente tem que fazer um parte 2, viu? Faremos. Temos que ter o parte 2, porque, ó, gente, é uma grossura aqui de perguntas aqui. Eu queria que você falasse sobre adolescência. A gente já tinha tido um problema atrás com os nossos adolescentes, né? Uma série de brincadeiras e desafios de morte. Como fazer durante essa pandemia para proteger a mente deles e como lidar, né? E perceber que um adolescente ali está com um problema, está com depressão. Primeira coisa, gente, o adolescente hoje, portando o celular, ele tende a criar um mundo particular. Ele cria ali no quarto dele, né, a Wi-Fi boa, a luminosidade ok, e esse universo na palma da mão que é o dispositivo ali do celular. Primeira coisa, trazer esse adolescente para um convívio ali do tete a tete, do olho no olho, porque nesse momento a alma desse adolescente precisa ser muito acompanhada. Porque o adolescente ele vive na iminência de uma instabilidade geral da vida, uma fase onde ele tem que escolher parceiro, onde ele tem que escolher curso, onde ele tem que escolher um trabalho, onde a subjetividade dele, a capacidade de abstrair o que ele quer, o que ele ama, o que ele sonha, está muito à flor da pele, ainda com o efeito de uma bomba de hormônios, com muitas mudanças corporais. Então, não é fácil ser adolescente em tempos de pandemia. Esse adolescente precisa ter alguém que ele perceba que está ali do lado para uma escuta atenta, para um olhar atento. E não é um olhar de perseguição, de opressão, é de amor, né? Esse adolescente precisa mais do que nunca sair um pouco dessa esfera do celular para uma esfera familiar, de bons vínculos, porque ele vai enfrentar muitos dilemas. A gente está vendo aí a questão do Enem, se vai ou não vai ter, né? Aulas que às vezes eles estariam tendo presencialmente, esclarecendo dúvidas, não podem mais. Né? Alguns que O negócio estavam... é tão grave, doutora, assim, até abrindo parênteses em relação a isso, eu tenho Uhum. uma adolescente em casa. O coordenador, inclusive, comentou comigo que nas aulas online, eles ficam todas de câmeras desligadas. Nossa. E para poder ligar uma câmera é um custo, porque eles não gostam. Então, assim, o medo, às vezes, né, de
de serem Julgamento, tratados, de que forma, né? Como é que eu tô? E se alguém me printar, criticar, se eu fizer a pergunta? alguém printar e ele virar um meme ainda. Isso, porque tem muita gente maldosa, né? É. Porque entre eles lá tem muita curtição com o outro, o medo de não ser aceito, a mudança corporal, às vezes, né? A Uhum. menina tá criando o peitinho e ela fica com vergonha, o menino já tá com a voz mais grossa, já tá mais musculoso e às vezes ele fica, será que tá legal? Não tá, ainda não teve essa questão da reafirmação. Então, assim, eu penso que esse momento é muito delicado para eles, né, doutora? Uhum. Às vezes é um adolescente que está passando pela iminência de mudar de escola porque o pai está perdendo o emprego na pandemia, a mãe está Aí pior perdendo o ainda. emprego. Gente, por mais que vocês pensam que as dores do adulto nesse momento são as mais flagelantes possíveis, porque envolvem perdas financeiras, desfechos que ninguém sabe onde vai parar essa crise, né? Os desdobramentos da crise. Pensem no que é para um adolescente que está impotente na situação, que ainda nem ingressou no mercado de trabalho, mal sabe o É que ele quer, catastrófico. né? Ali com o afeto ainda, aprendendo a amar, aprendendo a receber amor, com essa questão da necessidade de aceitação, que muitos às vezes entram no mundo das drogas para se sentir aceito num grupo, porque a sensação de desamparo na adolescência é muito grande, a sensação de impotência igualmente. Então, estejam próximos. Se estiverem também vivendo suas dores, mostrem o mundo real para eles de uma forma carinhosa, que também a vida é frustrar, também a vida é perder controle de determinadas situações em algum momento. Porque esse crescimento vai vir junto, vai vir em família. E todo mundo vivendo, compartilhando, com sinceridade, a chance de todo mundo sair bem e se ajudar é melhor. Então, não negue, não esconda, né, dilemas e se mostre acessível, apto para ouvir, né, sem julgar, porque ele também vai precisar. E ele, somado a toda o turbilhão hormonal e corporal, ele ainda tem a impotência, o aprendizado de coisas que ele ainda não viveu, que para o adulto aquilo já é banal, né? Então, não banalizar os comportamentos dos adolescentes também, porque esse desamparo para eles também é muito doído, né? Inclusive, assim, tem aquela fase, quando é pequenininho, é engraçadinho, né? Todo mundo quer brincar, né? Quer estar pertinho, é muito engraçadinho. O adolescente, ele passa por uma fase que já deixou de ser engraçadinho. Ele é o Mas para chato, ele, né? Ele é o mas para brigão. ele quer ser aceito ainda. Ele quer ter atenção, por mais que ele demonstre que não É. queira. Ele gosta de ser elogiado. Uhum. E eu até quero deixar algo que Deus trouxe para o meu coração e compartilhar com vocês, porque a gente vive dilemas também em casa, né? Uhum. Eu tenho 2 filhos em fases diferentes. Então, o Espírito de Deus me deu uma estratégia que eu acho que é linda, que vocês podem fazer, independente se vocês acreditam ou não em religião. Eu sou lindo, eu sou amado, eu sou lindo, eu sou amado. Ai, só que eu quero falar agora, eu esqueci, peraí. Eu sou lindo, eu sou amado. Ai, Aceito? eu sou aceito e eu sou abençoado. Eu sou linda, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou abençoada. Ou seja, a pessoa vai sentir, poxa, por mais que ele se repita, todos os dias ele vai repetindo, uma hora a ficha cai, né? Uhum. Fala para a mamãe, repete, vamos lá. Nossa, mas você tá lindo. O reforço positivo também é muito importante, doutora, nesse momento. Demais, demais, porque ter essa certeza, ele já parte ali para o mundo lá fora, sem querer buscar no outro, no grupo, no coleguinha, tudo isso. Ele sabe que ele tem para onde voltar. Ele sabe que em casa tá a maior referência dele de amor, de afeto, de aceitação. Então, quanto mais forte isso tá dentro dele, está implantado dentro dele, menos ele vai ter essa tendência de buscar aceitação em coisas que são muito efêmeras, passageiras, eufóricas, entendeu? É muito importante já ter essa viga dentro dele, dessas verdades, não de forma superficial e banal e de autoajuda, como algumas pessoas pensam que isso é coisa, psicologia barata. Não é, gente. Isso na prática, vivido, experimentado, isso é de uma força tão grande que a gente sabe que os nossos medicamentos jamais vão se comparar, né, nos seus efeitos a essa certeza.
eles, somados a essas certezas, têm um efeito muito maior. Eu lembro da minha mãe na minha adolescência, eu vou deixar essa dica para as mães. Ela, na época, a internet nem era uma coisa tão acessível. E eu lembro de todo dia, a gente só tinha uma meia hora juntas no intervalo das 6 da tarde às 7, que era quando ela saía do trabalho e ia para a faculdade dela. Ela trazia um texto para a gente ler. Geralmente era uma crônica do Rubem Alves, ou então da Marta Medeiros. Ela pegava aquele texto, imprimia, eu lembro que às vezes cheirava até álcool, assim, não sei se ela rodava lá no colégio, e trazia para ler comigo. E aquilo foi gerando em mim uma facilidade maior de lidar com os meus sentimentos. E todo dia eu ficava esperando qual será que é o texto de hoje. Junto com isso, me colocou um gosto pela leitura também. E ela se tornou minha amiga naquela fase, porque aqueles textos falavam de sentimentos, aqueles textos falavam de dilemas. Então faça isso com seu filho também. Hoje com a internet está tão fácil fazer isso. Você tira 2 minutos e lê um texto com ele. Da Adélia Prado, eu lembro que eram vários autores, Flávio de Covatti, que era até psiquiatra, ela sempre lia algum texto dele comigo. Então, é tão barato e tão acessível, né? É verdade. Lembrando que quando você está num processo de sofrimento, a gente tem a mania de achar que é só a gente no mundo que está sofrendo. Então, a importância desse ato que a sua mãe teve foi te mostrar que o mundo é muito maior do que você imaginava. Exatamente. E que o sofrimento não era só seu. Tinha muita gente que Exatamente. sofria, né? Então, quando eu curo, eu estou sendo curado também, né? Então, quando eu ajudo, eu estou sendo ajudado também. E que a gente possa espalhar amor e ajudar muito. Para encerrar, vamos ver se o YouTube me dá esses minutinhos, bem rápido, doutora. O que fazer com os nossos idosos que estão isolados? Presença. Gente, Presença meu na Deus, forma de como é ligação. difícil. Presença na forma de mensagem, se ele tem WhatsApp. Presença, gente. Sejam presentes, acessíveis, estejam à disposição, porque eles vão precisar também. E todos se fortalecem, né? Eles também já viveram situações extremas no passado, tem muito a nos agregar também, não são inúteis. Com eles a gente também aprende muito. Então vamos deixar um super beijo para todos os nossos idosos aí, são muito preciosos. Doutora, já encerramos 1 hora de live, já Uou! o Instagram me manda, já me desliga aqui, Gorinha. Muito obrigada. Obrigada, que a unção de Deus não afaste de você. Amém, né? todos que a nós. sabedoria venha para sua casa sempre, te Amém. trazendo grandes revelações, porque a Todos mente nós. humana é muito abrangente. Amém. Obrigada, gente. Obrigada a cada um que esteve aqui, que a gente possa ter conseguido acessar vocês aí de alguma forma. E fiquem com Deus. Muito obrigada. Mauriane, minha linda, um beijo para você. Lohane, um beijo para você. Beijo, um beijo menina. para todos que estiveram aqui com a gente. Doutor Flávio, o convite está de pé e a gente não abre mão, ok? Deus abençoe vocês. Vamos deixar salva a live aqui. Compartilhe, ajude outras pessoas, né? Isso aqui foi riquíssimo, né? Vamos compartilhar, vamos abençoar vidas. E até semana que vem. Precisamos de parte 2, hein? Precisamos de parte 2. Teremos, estou à disposição. Beijo, doutora. Beijo, Deus te abençoe. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Tchau.